Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo de número 37, a tentação de Jesus. Qual é a declaração das Escrituras que descreve melhor o mundo atual? 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Muitos entendem a serpente do Éden como um mito, uma forma simbólica de explicar os mistérios do mundo. Tem aqueles que aceitam crer em Deus, mas negam a existência do maligno. Tem os que negam os dois. Muitos pensam consigo, se Deus fosse todo-poderoso, Satanás não teria o poder de destruir o homem. O problema desse tipo de raciocínio é não conhecer a história bíblica nem compreender os termos da batalha celestial. Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Colossenses capítulo 1, o versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus dotou os seres criados de livre-arbítrio para adorá-lo, obedecê-lo e servi-lo. Salmo 145, verso 9 e 10. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Por dotar os seres humanos de livre arbítrio, Deus determinou limites. Ultrapassados, vem o juízo. Gênesis capítulo 2, o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Lúcifer foi o anjo criado que usou do seu livre-arbítrio para rebelar-se, levando consigo outros anjos. Esta rebelião foi contida, os mais perigosos presos em cadeias eternas. Sabemos disso em Judas, capítulo 1, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Satanás, ele já recebeu o seu juízo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como o juízo final é futuro, Satanás ele ainda tem uma sobrevida. Em converso, ele usa esse tempo que lhe resta para tentar a humanidade. Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ao colocar em dúvida a palavra de Deus, a serpente despertou na mulher, em ambiente perfeito, no jardim do Éden, a cobiça. E a mulher caiu em tentação. Gênesis capítulo 3, o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desde a queda, de um jeito ou de outro, todos sucumbem à tentação. Assim foi até surgir Jesus Cristo. Jesus nasceu santo. Lucas, capítulo 1, o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, respondeu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra,
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Jesus nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas, como Cordeiro de Deus, ele precisava ser provado por 4 dias. Isto é, 3 anos e meio que foi o seu ministério terreno. Como sabemos disso? Em Êxodo capítulo 12, o versículo 3 em diante, na primeira Páscoa, quando o Senhor diz que era para imolar um cordeiro, ele dá a seguinte instrução: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora, observe como deve ser o cordeiro no verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, apontando para a santidade de Jesus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E como garantir que esse cordeiro era perfeito? Era preciso guardar esse cordeiro. E o guardarei até o 14º dia desse mês. O cordeiro foi separado no 10º dia e seria guardado até o 14º dia desse mês, 4 dias. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, estava garantido que aquele cordeiro era perfeito, porque ele ficou sob observação por 4 dias. É nessa perspectiva que Jesus Cristo foi tentado diretamente por Satanás. Diferente da mulher, Jesus foi tentado no deserto. Mas, igual à mulher, Jesus foi tentado em toda sorte de tentação. Como sabemos disso? Em 1 João capítulo 2, verso 17, é descrito esta toda sorte de tentação, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então vejamos como Jesus lidou com a tentação segundo estas categorias. Primeiro, a concupiscência da carne, que para a mulher foi: a árvore era boa para se comer. Em Lucas capítulo 4, versículo 3, nós lemos: disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A segunda categoria de concupiscência, a concupiscência dos olhos, que para a mulher foi: a árvore era agradável aos olhos. Lucas capítulo 4, o versículo 5. Elevando-se, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Lembre-se, o mundo jaz no maligno, por isso ele podia dizer: porque ela, esta autoridade, me foi entregue. E como é que foi entregue? Pela queda do homem, porque a terra Deus deu aos homens, mas quando o homem cai em pecado, ele entrega essa autoridade. E dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. A terceira categoria de pecado é a soberba da vida, que para a mulher foi a árvore desejável para dar entendimento. Lucas capítulo 4, versículo 9. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não desistiu.
Ele voltou à carga em outras oportunidades por meio dos homens. E como sabemos que ele não desistiu, Lucas capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, o que demonstra que foram todas as categorias possíveis, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo nunca desiste, contudo, Jesus o venceu. O diabo tentou Jesus para usar os seus poderes divinos, deixando de ser homem obediente até a morte de cruz. O diabo tentou Jesus para deixar de ser servo, levantando-se contra a soberania divina. O diabo tentou Jesus para colocar Deus à prova, deixando de confiar os seus passos a Deus. Em tudo, Jesus venceu aplicando a palavra de Deus corretamente, dentro de cada contexto, não torcendo como fez Satanás. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro conheça também como se deu a tentação de Jesus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Siga-me. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.